focinheira, como dizem por aí, né? Antes falavam que só os cachorros usavam focinheira, agora nós vivemos com a focinheira. Acho que os cachorros dão risada da gente, né? Milena que deve saber disso, né? Cachorro dá risada, cadê a Milena? Tá lá fora. Que cachorro dá risada de nós, né? Ver a gente com essas máscaras falando, tá vendo? Queridos, boa noite, graça e paz. Prazer falar novamente com a igreja. Tudo em ordem? Tá ligado? Eu tô vendo o meu retorno daqui. Vocês me ouvem? A igreja? Tranquilo? Bom, se bem que a minha voz também já ajuda um pouco, não precisa muito de microfone. Graças a Deus eu tenho uma voz boa. Queridos, vamos lá. Nós estamos vendo a epístola que o pastor Tiago, discípulo do Senhor Jesus, irmão do Senhor Jesus, ele escreveu aos cristãos dispersos por toda aquela região ali da Judéia. E nós vimos que Tiago, no mesmo capítulo 3, ele falou sobre o poder da língua. Nos versículos 1 ao versículo 12, ele disse que a língua é poderosa como o leme de uma grande embarcação, ou seja, de um grande navio. Um pequeno membro em nosso corpo que tem força para conduzir, para frear, para incendiar, para envenenar e para causar destruição. Alô? A língua também, ela pode servir de fonte de bênçãos e frutos, ou seja, ela pode servir para alimentar as pessoas com uma boa palavra de conforto, de consolo, de incentivo. Nossas palavras podem ser doces, como um bom fruto que dá sabor à vida das pessoas. Esse é o poder da língua que nós vimos no último domingo. Ela pode ser uma fonte de alívio aos sedentos, aos cansados e desanimados, que muitas vezes, em suas caminhadas difíceis, encontram na fala de um amigo uma palavra de ânimo, de encorajamento e de força para prosseguir nessa dura jornada da vida que todos nós enfrentamos. Agora, Tiago, ele vai falar sobre sabedoria. E você vai perceber que existem dois tipos de sabedoria. Eu creio que não é à toa, né, que Tiago ele vai falar a respeito de sabedoria, logo após falar a respeito de língua, né? Uma coisa muito ligada à outra. Porque nós, para usarmos, né, esse membrozinho tão pequenininho dentro da nossa boca, nós temos que ter muita sabedoria, né? E muitas vezes nos falta isso, sabedoria. Mas Tiago ele vai falar sobre dois tipos de sabedoria que existem, uma terrena e uma celestial. Ambas com características muito diferentes e que produzem resultados diferentes. Então vejamos, abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Tiago 3, do verso 13 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. As suas obras, se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena,
animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos, primeiro, o que é sabedoria? E de forma muito básica, eu digo a você que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Mas notem, uma pessoa, ela pode ter muito conhecimento em diversas áreas, seja ela no campo das ciências exatas, na área da biologia, na área biológica, na área da engenharia, saúde, na área agrária, linguística, social, que aí vai abranger, né, a área de humanas, né, que envolve também a teologia. No entanto, queridos, essa pessoa, ela pode, mesmo com tanto conhecimento nessas várias áreas científicas, não saber lidar com outras pessoas. Ou seja, ela pode ser culta e tola ao mesmo tempo. Ela pode ser muito inteligente, se julgar sábia, mas não sabe lidar consigo mesmo e nem com os outros. Agora, para nós cristãos, a sabedoria está em olhar para Deus. E ao olharmos para Deus, fazemos a seguinte pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus, ele calçasse os meus sapatos, o que ele faria? Como ele reagiria? O que ele falaria? Como ele se comportaria? Essa semana eu não lembro se eu tomei uma fechada, se a pessoa entrou na frente, acho que foi alguma coisa assim, a pessoa entrou na minha frente, brecou o carro com tudo e ficou impedindo a minha passagem, e eu fiquei assim, falei, que vontade de pegar e apertar, e eu até acelerei o carro para passar. Tá muito baixo aqui, Márcio, no celular, não sei o que está Deus, acontecendo. louvado seja Deus, que a Toninha estava do meu lado. A Toninha, mulher sábia, né? Ela já olhou para mim e falou assim, calma, tranquilidade, muita calma nessa hora. E às vezes eu tenho que fazer isso até com o meu passageiro. Às vezes eu estou muito calmo e o passageiro que fica nervoso com as coisas que fazem no trânsito. Eu não acredito que fizeram isso e tal. Mas se Jesus calçasse os meus sapatos, o que ele faria? Como ele reagiria? Como ele falaria? Como ele dirigiria? Como ele se comportaria? Só que nós sabemos que a questão, na verdade, não é essa, né, queridos? Porque nós é que fomos convocados a andarmos os passos de Jesus, e não o contrário. Nós que fomos convidados a sermos discípulos de Cristo. Ele deixa bem claro aqui no primeiro versículo, a sabedoria que vem do alto. As sandálias de Cristo, a sermos imitadores de Cristo. Nós que temos esta responsabilidade, e não o contrário. Não o contrário. Querido, Jesus esteve com os seus discípulos por 3 anos. Não. Você ignora até a hora. Eu estou falando aqui, o daqui, ó. Antes de acabar o versículo, vai ter aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu estou falando, né? No versículo é aqui, ó. Ele é revelado, ele dá um ênfase aqui, ó. Na pessoa de Cristo. E Colossenses, Paulo vai dizer lá no capítulo 2, no versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todo conhecimento, toda sabedoria, toda ciência, ela está oculta na pessoa. A verdadeira sabedoria vem de Deus, tá vendo? A minha está ao contrário, ó. Sabedoria Ou que seja, vem, tudo que nós precisamos encontramos em Cristo. Estão ocultas
A Bíblia é diferente, mas o significado é o mesmo. Parou. A neta também tá ruim, viu? Não tem nada a ver com o som caneco, não, filho. O som não tem nada a ver com a net. Você fica mexendo. Os discípulos foram ensinados na escola da vida, na prática do dia a dia. Como lidar com as pessoas, como lidar com situações, como reagir. Não é cortando a orelha do soldado, calma. Não é indo embora, despedindo o povo com fome, calma. E eu te pergunto, qual sabedoria governa a sua vida? Sabedoria humana, que ensoberbece, que enaltece o ego, que traz aplausos e holofotes para si mesmo, que traz vanglória, ou a sabedoria divina, que exalta o nome glorioso do nosso Deus, que reverte em glórias ao Criador? Qual sabedoria governa a sua vida, a minha vida? Que tipo de vida você e eu estamos vivendo? Quais são os frutos desse estilo de vida que muitas vezes se mostra em si mesmada, voltada para si mesmo, cheia de si mesmo? E nos versículos 13 e 14, Tiago mostra que o tipo de sabedoria, seja ela humana ou divina, elas refletem nos relacionamentos que temos com as pessoas à nossa volta. Percebe isso? Veja lá comigo, versículo 13 e 14. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, uma ou outra, elas vão interferir, elas vão refletir nos relacionamentos que temos com as pessoas à nossa volta. Portanto, o verdadeiro sábio, o inteligente, ele se revela pela mansidão da sua sabedoria, por suas obras. Ou seja, imitando a Jesus, que conforme a palavra de Deus, lá em Mateus 11, 29, foi manso e humilde de coração. Mas existe um contraste entre estas duas sabedorias, a terrena e a divina, a celestial, a que vem do alto. Existe um contraste, uma comparação sobre a origem dessa sabedoria. E é isso que Tiago menciona aqui nos versículos 15 até o versículo de número 17. Esta não é a sabedoria, não tem acento, né? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, olha a comparação, olha aí o contraste entre elas, né? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Notem, irmãos, há uma sabedoria que ela vem do alto e há uma sabedoria que ela é terrena, que ela é humana, que ela é natural. Ou seja, uma vem de Deus, do Pai da sabedoria, perfeito, justo, santo, outra vem da terra. A Bíblia traz alguns exemplos da tolice, né? Da sabedoria do homem. Por exemplo, se nós olharmos lá para Gênesis 11, 9, nós encontramos o homem cheio de si, construindo o quê? Uma torre para chegar até Deus. Tolice. Partindo de um coração ensoberbecido, um coração
que queria fazer coisas grandiosas, que queria se aparecer. E você conhece muito bem essa história no que deu, né? Essa história da Torre de Babel, dentre muitas outras que nós conhecemos na Bíblia. Quando muitas vezes a pessoa ela vai pelo seu próprio coração, que é enganoso, achando que ela está fazendo a coisa certa, quando na verdade ela está sendo tola. Essa sabedoria terrena, queridos, ela possui 3 características. Primeiro, que nós vemos aí no versículo 15 do capítulo 3, ela é terrena. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena. É a sabedoria deste mundo. Um mundo caído, um mundo corrompido, um mundo chafurdado pelo pecado, lameado pelo pecado, atolado no pecado. E amados, o apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Corinto, em sua segunda viagem missionária, e ali ele vai permanecer morando com o casal Priscila e Áquila, né? Cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, 18 meses, a palavra de Deus diz. Ele percebeu que aquele povo, eles davam muito valor à sabedoria humana, ao que os filósofos pregavam, aos ensinamentos agnósticos. E Paulo, queridos, percebendo isso, que aquele pessoal valorizava muito o conhecimento humano, ele agora, lá em Éfeso, ele escreve essa carta aos irmãos de Corinto. Veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos lá de Corinto, a igreja que estava lá em Corinto. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa que Paulo ele está falando aqui. Perceba, enquanto o povo daquela cidade se gabava no conhecimento terreno, Paulo vai dizer que, não, Deus, ele tornou a sabedoria do mundo em loucura, e o mundo tornou a pregação, ou seja, a mensagem da pregação, o conteúdo da mensagem, em loucura. E por que isso? Por quê? Porque para o mundo daquela época, queridos, um Cristo crucificado era uma pedra de tropeço. Era escândalo, pois os judeus esperavam um salvador político e os gregos desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado, pois a cruz, ela era símbolo de morte, de vergonha. Paulo diz lá aos Filipenses 3,19, e os inimigos da cruz, 3 pontinhos, só se preocupam com as coisas terrenas. Os sábios deste mundo, eles são inimigos da cruz, eles são inimigos da sabedoria divina, da sabedoria do alto. Por isso, irmãos, a sabedoria de Deus é tolice para o mundo,
E a sabedoria do mundo, ela é terrena, portanto, tolice para Deus. Porque ela está ensimesmada, confiando em suas próprias forças, na sua inteligência, no seu potencial, na sua capacidade. Essa é a sabedoria humana. Essa sabedoria, ela vem da razão, da ciência, da pesquisa, do esforço humano, de suas conquistas, enquanto a sabedoria de Deus, celestial, ela vem da revelação. Aqui está. Ela vem daqui, da palavra de Deus, deste livro que contém 66, dessa biblioteca que contém 66 livros. A revelação de Deus está contida aqui. Ela põe até por terra os livros cifrados, né? Tem poder para pôr por terra o livro cifrado. Se fosse em outro lugar, ia falar assim que poder da palavra, né? Queridos, o homem, ele se gaba de ter pisado na lua. Se é que pisou, né? Meu sogro até hoje não acredita. Ele fala que não, que esses caras não foram, não, né? O homem, ele se gaba de ter enviado satélites, robôs a Marte e por todo o universo. Mas, amados, Deus, o soberano Senhor, Ele é Senhor de todo o universo. Glória a Deus por isso. Porque Deus conhece cada estrela. E a cada uma delas Ele dá um nome. Deus, Ele conhece o infinito do universo, e Ele constantemente está ampliando o universo, está criando mais, e mais, e mais, e mais, e o homem tenta chegar a outra galáxia. Compara a sabedoria, é incomparável, incomparável. Agora, queridos, em segundo lugar, a sabedoria humana, além de ser terrena, ela é animal. E aqui cabe uma palavra grega que diz assim, psíquicos, ou seja, é uma sabedoria natural, que é uma sabedoria oposta à sabedoria espiritual. E novamente Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural, psíquicos, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É interessante, porque Judas, outro irmão de Jesus, não Iscariotes, que escreveu apenas uma carta que consideraram como sendo um capítulo, lá no verso 19, essa mesma sabedoria natural, psíquicos, ela vai ser chamada de sensual, uma sabedoria sensual, ou seja, os sábios heréticos, na verdade, eles são falsos mestres, que se gabam no seu próprio orgulho, que se envolvem em sua sensualidade, e que querem trazer para o homem natural as coisas naturais. Eles se opõem ao conhecimento e à sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria espiritual que vem de Deus. Eles escarnecem da sabedoria de Deus e não se importam com Deus. Conversava hoje com o seu João ali fora, na hora do café, no EBD. Nós falávamos exatamente sobre isso. Sobre o homem tentando destruir Deus. E agora, nos canais principais por assinatura. National Geographic, Discovery. Programas que só falam mal de Deus. Abertamente. Abertamente. Porque eles tentam provar que Deus não existe. Ou eles tentam provar que o diabo é bom e Deus é mau. Ou eles tentam provar que nós fomos criados por extraterrestres. Tentando destruir a pessoa de Deus. O soberano Senhor, o único Senhor, o Criador, o Deus Santo, o Deus justo.
Mas em terceiro lugar, a sabedoria terrena, ela é demoníaca. E essa é a sabedoria usada pela serpente, pelo diabo, lá no Éden, para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus. Queridos, o diabo, ele continua enganando as pessoas. O diabo, muitas vezes, ele se transfigura em anjo de luz, para enganar as pessoas. Ele é o pai da mentira. E o homem, cada vez mais cheio de si mesmo, de inveja, de ambição, de orgulho, ele quer se parecer com Deus, quer fazer as mesmas coisas que Deus, quer tomar as rédeas da sua vida, conduzir a sua própria história, a sua própria criação. Mas ele está fadado ao fracasso, à derrota, à vergonha e, por fim, ao inferno. Esse é o fim do orgulhoso. Ele será abatido por Deus. O orgulhoso, o soberbo, ele vai ser abatido por Deus. Por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, ele vai dizer: por isso Deus entregou tais homens à imundície. Esse é o salário do pecado. Um pecado chama mais pecado. Um abismo chama outro abismo. As pessoas estão envolvidas em sua sensualidade, em seu conhecimento natural, em seu orgulho, em sua arrogância, querendo tomar as rédeas da sua vida e estão entregues a Satanás. Estão indo para o inferno. Essas pessoas precisam de Cristo. Essas pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. Mas agora, queridos, Tiago ele vai nos falar da sabedoria que vem do alto. A verdadeira sabedoria que vem de Deus, e Tiago diz que é fruto de oração, é o que nós vimos no capítulo 1, versículo 5, né, que o pastor já pregou aqui, quando diz lá que se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhes-á concedida. Tiago também diz que essa sabedoria, ela é um dom de Deus. Olha lá o versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabedoria, ela vem do alto, ela é dom de Deus. Ela vem por conta da sua oração. Fruto de um coração que busca sabedoria. Que essa sabedoria, irmãos, ela está em Cristo. E ela é a nossa sabedoria. A sabedoria de Cristo. Cristo em nós. Veja lá, 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A sabedoria que há em nós, ela provém de Cristo, ela está em Cristo. Como vimos, queridos, em Colossenses 2,3, que já foi falado, se Cristo, ele tem toda a sabedoria, essa sabedoria está na palavra de Deus. A palavra, ela nos torna sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus, ela pode nos trazer sabedoria para que cada vez mais nós sejamos aperfeiçoados na nossa salvação. Agora, amados, nos versículos 13, no versículo 14 e 17, Tiago ele compara os dois tipos de sabedoria, ou seja, a do alto e a terrena. Até porque nós vamos perceber que elas procedem de lugares diferentes. Naturalmente, suas origens fazem com que elas sejam operadas também em caminhos diferentes. Ou seja, já que elas procedem de lugares diferentes, as duas sabedorias, elas não serão colocadas em prática da mesma forma.
Elas são diferentes. Note que Tiago, ele diz lá no versículo 16 que, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Perceba que essa sabedoria, ela se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Sabedoria terrena. Olha lá o verso 14, o versículo 16 diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Queridos, essa ambição, ela está ligada à cobiça de posição, cobiça de status. E isso dentro da igreja, ou seja, a pessoa, ela torna-se amargurada, ela torna-se facciosa, insatisfeita. Sabe por quê? Porque ela cobiça ofícios e cargos na igreja. Lembra que Tiago está tratando com irmãos, com crentes, com a igreja. Então essa pessoa, ela passa a se autopromover e tenta por vezes macular o trabalho, o ofício do outro. Sabe como ela faz isso? Ela faz isso por fofocas. Ela faz isso desvalorizando o trabalho do outro. Às vezes não, até mesmo não participando. Não vou porque é fulano de tal. Eu não vou porque o líder é pessoa tal. Criticando, às vezes em excesso e demasia. Lembre que a crítica, ela precisa ser construtiva, não destrutiva. Muitas vezes nós, líderes aqui na igreja, nós somos alvo de críticas que nos deixam para baixo, porque desvaloriza o nosso trabalho, pondo defeitos em demasia. Ou seja, a pessoa, quando ela faz isso, é porque ela se acha melhor que o outro, com mais capacidade, mais preparada. Ela, ao invés de torcer pelo triunfo, ela torce pelo fracasso. E quando isso não acontece, essa pessoa, ela fica entristecida, ela fica frustrada. Muito cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado. Porque o invejoso é alguém que tem uma super preocupação com a sua própria posição, com a sua dignidade, com seus direitos. E com isso ela se torna uma pessoa facciosa. Sabe o que é faccioso? É aquele que causa divisão. É aquele que causa panelinhas. É aquele que causa clubinhos, preferências. Isso divide a igreja. Ela divide a igreja, ela causa feridas no corpo de Cristo, nos relacionamentos na família de Deus. Ela se torna uma pessoa mentirosa, vaidosa. Mas, igreja querida, e agora? De maneira bem prática, para nós como igreja, Tiago ele vai falar a respeito da verdadeira sabedoria. A que vem do alto. E essa sabedoria, ela possui vários atributos. O primeiro é que essa sabedoria, ela é mansa. Olha aí no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Ou seja, ela proporciona uma vida sob controle. Se mansidão é o uso correto aqui do poder, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Mansidão, conhecimento. Isso é sabedoria do alto. Segundo lugar, ela é pura. Ou seja, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral, livre de ambições, de vanglórias. É o que diz aí no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Não tem contaminação. E ela é pura porque ela é santa. Porque Deus é santo.
Então nós, como seus filhos, nascidos de novo, nós devemos e precisamos nos preocupar com a santidade, com a pureza, com uma vida sem contaminação, sem mácula, livre de dolo, livre de impurezas, livre de perversões. Terceiro lugar, queridos, a verdadeira sabedoria, ela promove a paz. Olha aí, versículo 17. Depois pacífica, ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela deve promover a paz em nosso meio. Sabedoria divina, ela não é contenciosa, nem facciosa e nem beligerante, ou seja, que vive em guerra, né? Em contenda. Pelo contrário, a sabedoria do alto, ela produz paz. Paz porque nós vivemos em santidade e confessamos o nosso pecado. Então ela não é beligerante. Nós não vivemos em guerra com todos e com tudo. Nós não vivemos cutucando o nosso irmão, nós não vivemos tentando causar facções na igreja. Pelo contrário, nós buscamos a paz, porque a sabedoria, ela vem do alto e ela promove a paz. Quarto lugar, ela é indulgente. Olha aí o versículo 17 de novo. Pacífica e indulgente. E a indulgência aqui, queridos, é ser razoável, cheio de consideração, moderado, gentil. Percebe? Essa é a característica de uma pessoa não facciosa. Ela não é briguenta. Ela não causa conflitos, não compromete a verdade apenas para manter a paz. Mas ela é uma pessoa que vive em paz. Ela é uma pessoa indulgente. É uma pessoa que mantém o equilíbrio. Uma pessoa que busca a presença de Deus. Amados, entre outras coisas, a sabedoria vinda do alto, ela é tratável. Ou seja, uma pessoa plena de sabedoria do alto, ela é aberta à razão. Ela não busca a sua própria razão. A sua razão, ela não é individualista, mas ela é no coletivo. Ela busca a razão olhando para cada pessoa, para cada indivíduo. Ela é de fácil acesso. Essa pessoa, ela é comunicável. Quem era assim? Uma pessoa de fácil acesso e comunicável? Jesus, né? Jesus, ele era uma pessoa que, em todas as passagens que nós vemos nos evangelhos, Jesus nunca despediu ninguém. Você percebe isso? Jesus nunca mandou ninguém embora. As pessoas corriam ao seu encontro, ele as recebiam. As pessoas vinham buscar algo, ele as dava. Jesus as recebia, e não para apontar dedo, não para apontar defeito, não para repreender apenas. Mas Jesus, ele amava. Ele era comunicável, ele era alcançável. Podia ser criança, leproso, podia ser ladrão, podia ser prostituta, publicano, fariseu, doentes, doutores da lei, o mais miserável pecador, como foi o ladrão da cruz. Jesus, ele recebia. Jesus, ele tratava. Por isso que Jesus te recebe, queridos. Por isso que Jesus me recebe. Mesmo, Luiz, os mais miseráveis pecadores, Jesus recebe todos de braço aberto, porque ele nunca despediu ninguém. Ele nunca deixou essa pessoa voltar. Jesus conversava com essa pessoa. Jesus, ele era gentil, cuidava, tinha uma palavra doce. Era dura quando precisava. Quando precisava, ele chutava o pau da barraca, né? A barraquinha de venda lá no templo, lá Jesus saiu, expulsou todos aqueles vendedores, né? Mas mesmo na sua dureza, Jesus, ele não perdia a razão. Ele era sempre pleno de misericórdia, ou seja, ele lançava
o seu coração na miséria do outro. Percebe isso? Jesus, ele lançava o seu coração na miséria do outro. Jesus, ele sentia as dores do outro, daquele que estava sofrendo, daquele que estava desamparado. E a sabedoria celestial também, queridos, ela produz bons frutos para a glória de Deus. Ela é imparcial e sem fingimentos. E por fim, ambas as sabedorias, elas produzem resultados. Seja a terrena, a humana, a natural, ou a que vem do alto, elas produzem resultados. No entanto, enquanto a sabedoria do mundo, ela produz problemas, ela produz inveja, confusão e todo tipo de coisa ruim, como pensamentos errados, instabilidade, e isso por causa do homem rejeitar a Deus. Enquanto a sabedoria terrena, ela é sensual e terrível, a sabedoria de Deus, celestial, do alto, ela produz bênçãos, uma vida reta. O que diz aí no versículo 13? Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Uma vida irrepreensível, uma conduta santa, com obras dignas de Deus, obras não só de boca, mas de prática, de verdade, com frutos de justiça, que é o que vai dizer aí no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz, conhecendo aquilo que se semeia, ou seja, justiça e não pecado, paz e não guerra, solução e não problema na família da fé. Agora, talvez você me pergunte assim: irmão Márcio, como identificar esse tipo de pessoa em nosso meio? Essa pessoa facciosa e aquela pessoa que tem a sabedoria do alto. Meus queridos, uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. Agora, suspeite daquele que proclama as suas próprias virtudes, aquele que bate no peito, aquele que enche a boca para falar de si mesmo, aquele que diz assim: olha, eu podia estar no lugar dele, se eu tivesse lá eu ia fazer melhor. Olha, essa igreja aqui, tá vendo? Eu que ajudei a construir. Esses bancos, eu que ajudei a pagar. O salário do pastor, eu que ajudo a pagar. Cuidado com esse tipo de gente. E notem, queridos, que uma pessoa sem sabedoria divina, suas palavras e atitudes, elas provocarão inveja, elas provocarão rivalidade, divisão, guerras e principalmente, orações sem respostas. Não está acontecendo nada no nosso meio. Não está acontecendo nada com a igreja. A gente vive um marasmo. A gente vive um evangelho raso. As pessoas não estão sendo curadas. Os presos pelo pecado não estão sendo libertos. A minha família não vai bem. Muito cuidado, porque talvez as nossas orações, elas não estão sendo ouvidas, por conta da sabedoria humana e não divina. Baixe sua cabeça e ore comigo.